Olá, saudações a todos. Estamos entrando no ar com o Interurbano, sua conexão a cobrar com o Brasil e com o mundo. Conosco, Júnior Grins, em ligação DDD de Araguaína, no Tocantins, capital do boi gordo. Alô, Júnior. Alô, Everton, alô, ouvinte, estamos aqui para mais um Interurbano. Esse programa é uma produção da agência SPT. Nos procure nas redes sociais, @SPTNewsBR. Eu sou Everton Maciel e minha ficha para DDD é @SempreTom no Enfadonho Instagram. Ainda conosco o consultório da filosofia e dos relacionamentos com a colega Celina Brode. Bolsonarismo sem Bolsonaro, será que isso existe? Malafaia se compromete até o pescoço para que custe cada vez mais caro o apoio do ex-presidente, que hoje é inelegível. @JuniorGrins_ recapitula para a gente esse parágrafo da disputa da extrema-direita que cada vez mais não parece terminar antes das próximas eleições do ano que vem. Agora, incluindo o fator Malafaia, inclusive com muito mais peso. Na prática, foi isso que aconteceu essa semana, com uma briga de família, não é isso, Júnior Grins? Bolsonaro está acuado pela justiça e pelos filhos e até por Malafaia. Mensagens de celular do ex-presidente mostram como o Bolsonaro está fragilizado. São mensagens que, pelo menos ali nas conversas, não tem uma resposta. Pode ser que Bolsonaro respondeu isso em outra forma, em outro momento. Bolsonaro, que sempre usou sua força, sua virilidade, seu ímpeto forte e agressivo, muitas vezes, como propaganda da sua imagem política, da sua imagem eleitoral, agora deixa transparecer toda a sua fragilidade e fraqueza. Pode ser por conta de todo esse processo judicial, desse processo com esse desgaste todo com o Alexandre de Moraes, ou pode ser um desgaste do enredo político brasileiro dos últimos anos que tem sido pesado para Bolsonaro, mas também pode ser por conta da sua personalidade. Mas, no fundo, tanto faz, né? Tanto faz. Como um menino levado, Bolsonaro tomou lapadas, tapas, aqueles tapas de pelica ou até não de tão pelica assim, né? Tanto de Eduardo quanto de Malafaia, Everton. E dentro disso tudo a gente tem 3 pontos que a gente tem que olhar de maneira muito clara. O primeiro é a disposição do ex-presidente Bolsonaro em se inclinar para o lado de Tarcísio, de ver Tarcísio como um nome forte para as eleições de 2026. E isso incomoda Carlos, incomoda Eduardo, incomoda Michele. E também é um desafio para Tarcísio, porque Tarcísio é um equilibrista, vem se equilibrando entre o bolsonarismo e essa centro-direita de maneira muito eficiente, diga-se de passagem. Mas para ele, cada vez mais está mais difícil o equilíbrio. E é um desafio para o bolsonarismo também cada vez mais aceitar Tarcísio. Outro ponto que a gente tem que olhar disso tudo, Everton, é o Silas Malafaia não é mais apenas um conselheiro espiritual que organiza manifestações políticas. Silas é definitivamente, depois dos áudios que a Polícia Federal disponibilizou, vazou, como queiram, é um agente político. E como agente político ele influencia, ele dá sugestão, ele faz até uma de marqueteiro, às vezes sugerindo, não faz mais por texto, faz por vídeo. É uma coisa bem interessante e parece que Silas é decisivo no meio disso tudo. Parece que Silas é um protagonista, inclusive dizendo, olha, se não fosse você eu iria para cima do Eduardo Bolsonaro, que está falando muita besteira, segundo ele, lá nos Estados Unidos. Inclusive Eduardo saiu em defesa em vídeos na internet de Silas Malafaia, que sabe a importância e o peso que tem o pastor, ou como queiram. E o terceiro ponto disso tudo, Everton, e não menos importante, que o clã Bolsonaro está à beira de uma implosão política, que pode não acontecer, ou que pode virar algo mais forte, um new bolsonarismo, alguma coisa assim, mas a gente não tem bola de cristal, a gente não consegue ver para o futuro o que vai acontecer. Mas o fato é que a família mais falada do Brasil, a família mais famosa nesse momento, passa por uma crise e essa crise não vai se resolver facilmente. E para concluir isso, Everton, de tudo dessa análise, é muito complicado quando a gente vai dar conselho para quem tem mais poder e mais dinheiro que a gente, né? Quando a gente vai falar com alguém que tem muito mais. E eu não estou aqui para isso e nem para adivinhar o que vai acontecer no futuro.
Mas no papel de analista eu tenho que analisar os fatos, né? E para mim é muito claro, quem pode dar uma sobrevida ao bolsonarismo além de 26, porque em 26 o bolsonarismo vai ser protagonista, isso é fato. Não tem como não ser. E ainda vai ter força em 27. Mas para se reorganizar, para poder ter uma nova cara, para poder continuar tendo o protagonismo que tem, o caminho hoje é Michele. É Michele quem pode dar espaço para o bolsonarismo se reorganizar. Não tem jeito. Enquanto força política, para tentar continuar o caminho. Porque hoje, e eu estou falando hoje, e a política é tudo muito dinâmico, muda. Quem tem apelo popular, meio que incontestável dos Bolsonaros? É Michele. Quem tem capacidade de composição hoje? É Michele. Flávio até tem, mas Michele também tem. Quem tem articulação política? Diga-se aí, vendo a força do PL Mulher. Quem tem a confiança do Jair Bolsonaro? A Michele. E, de certa forma, ela tem o respeito dos filhos. Porque também é importante. Muitos políticos não têm o respeito dos filhos. Michele tem. Por mais que não goste, por mais que tenha essas brigas internas, eles respeitam ela. Entendeu? Eles não vão ir contra ela. Pelo menos não de maneira declarada. Então, Michele é o nome bolsonarista para continuar tudo isso. Então, tu acha, Júnior, que ela tem que ser candidata a presidente? Bom, essa é outra pergunta. Michele pode ser candidata a presidente para tentar impulsionar o bolsonarismo e talvez concorrer. Depois, no final, a gente vai falar sobre pesquisas, porque também está medindo Michele. Michele pode ser candidata a governadora de São Paulo, do Rio de Janeiro, senadora, sei lá, estou especulando. Alguma coisa que dê importância e força, ou ela fazer uma cruzada pelo Brasil todo, não concorrendo, ou sendo vice-presidente. Enfim, me parece que o bolsonarismo precisa muito mais da Michele hoje do que do próprio Jair Bolsonaro, que está ali com a tornozeleira eletrônica, com todas as limitações, e ela que pode dar um reagrupamento para o bolsonarismo, de certa forma, depois de 26. Lembrando que em 26 o bolsonarismo vai ser protagonista e que pode vir um fato que pode mudar tudo isso, Everton. Mas para mim é muito claro, essas revelações, e bota Malafaia em maus lençóis, tanto é que Malafaia acusou golpe, saiu gritando nos microfones em entrevistas nas últimas horas, porque sabe que ele se meteu num lugar que é um pouco perigoso, Everton. Pois é, Júnior, se eu falar Victor Tango November Charlie, em código Q, ninguém vai entender, ou pouquíssimas pessoas vão entender de que siglas eu estou falando. Agora, se eu for no WhatsApp do Júnior e escrever V, T, N e C, o Júnior, lamentavelmente, vai entender do que eu estou falando. E esse VTNC, ele acabou se dirigindo de pai para filho. Foi o que Eduardo Bolsonaro disse para o próprio pai quando da divulgação de uma entrevista. Se eu falo isso para o meu pai, minha orelha esquenta, viu? Nossa Senhora. Talvez minha mãe fosse demorar para entender. Talvez ela precisasse ir no Google para saber o que é VTNC. Agora, se o Júnior fizer isso com o pai dele, se eu fizer isso com um familiar meu, nossa, no mínimo o couro come. E de fato, ver um filho se dirigindo assim para o próprio pai em público é uma coisa lamentável. E isso só foi tornado público depois de mais um relatório da Polícia Federal, com mais apreensões na casa de Bolsonaro e agora de Silas Malafaia. Porque, enfim, né? Estar em prisão domiciliar, olha que novidade, significa não poder usar, inclusive, telefone celular, não poder... Olha, na prisão você não pode fazer o uso de telefone celular, olha que novidade isso no Brasil. Já acho que essa ideia deveria ser propagada, inclusive, para presídios, né? Você também não pode, na prisão, ficar gravando vídeo para o TikTok, para o Instagram, para o Twitter, não, essas coisas não estão à disposição de um presidiário. E quando... essas conversas vieram a público nessa semana, também se mostrou ali um papel muito mais fundamental dessa figura execrável, dessa figura abjeta, dessa figura nojenta, vilipendiosa que é Silas Malafaia. Eu sinto saudade do tempo em que os crentes neopentecostais, que nós conhecíamos na nossa vizinhança, eles proibiam os filhos até de ver TV. Jogo de futebol, de jeito nenhum, não podia se aproximar de um campo de futebol.
Pois agora, Malafaia nos mostra que um Não crente podia cortar o cabelo, neopentecostal né? Não, tinha que usar saia. não podia, mulheres não podiam cortar o cabelo, era um negócio tremendamente estranho também, né? E agora você tem um pastor neopentecostal, líder de uma religião, se comprometendo com a personagem política do Jair Bolsonaro da maneira mais abjeta possível. Palavrões, uma linguagem de baixo calão. O que Malafaia falou de Eduardo Bolsonaro, muitas vezes nós, né, para criticar Eduardo Bolsonaro, nós não fazemos esse tipo de coisa, justamente porque nós temos decência, postura, estômago, nós não falamos com a bilis. E Malafaia fez tudo isso no celular de Jair Bolsonaro, dirigindo essas palavras para Jair Bolsonaro contra o filho. E, enfim, todas essas coisas elas são muito duras. E como terminou isso para o lado do Dudu Bolsonaro, que está nos Estados Unidos? Terminou muito mal também, porque na prática ele precisou passar pano na esculhambada pública, que foi tornada pública pelo relatório da Polícia Federal, e passar pano das coisas que Malafaia pensa a respeito dele. Então já tinha brigado com o pai, em virtude de uma entrevista na qual ele foi chamado em público de imaturo, no passado, antes de Jair Bolsonaro estar preso, e agora precisa brigar com um pastor neopentecostal que não aceita, né, o cenário político no qual Jair Bolsonaro vai ser naturalmente colocado em segundo plano, seja por uma alternativa como essa que o Júnior citou, cada vez mais agarrado a uma pessoa facilmente manipulável, porque entre o Repolho e Michele Bolsonaro, coeficiente de inteligência, medir a capacidade de persuasão política desses indivíduos, a capacidade de administrar a própria carreira política, com toda certeza eu apostaria no Repolho, né? A Theresa May teve essa referência do Repolho lá na Inglaterra e, enfim, durou 40 e alguns dias no cargo. Então, nós estamos dentro desse cenário no qual essas pessoas estão cada vez mais se abraçando em afogados para tentar sustentar suas próprias ideias. Eu acho que a definição da bravata mesmo, é quando você vê muitos políticos falando coisas que sequer eles acreditam mais. Então, todas as defesas que Jair Bolsonaro encontra hoje dentro do Congresso Nacional, com aquela falcatrua da anistia para defender o 8 de janeiro, mas que na prática é uma tentativa inócua de defender a si mesmo, todas essas coisas. Quando você vê um deputado falando em defesa de Jair Bolsonaro, ele já não acredita mais naquilo que está falando. Em meio a isso também, né, nós precisamos colocar na conta dessa semana, e o Júnior pode falar um pouquinho mais a respeito disso também, nós também tivemos uma derrota do governo para o PL. Então, toda essa salada de frutas que nós vamos ter com a CPMI, que vai, em tese, investigar as falcatruas e os desvios e o roubo de aposentados no INSS, também vão cair no colo, de certa maneira, do bolsonarismo, né? Então, eles conseguiram capitanear essa comissão parlamentar de inquérito, não apenas a sua liderança, mas colocaram líderes importantes da oposição como segundo escalão. Então o governo vai poder dormir no ponto quando as votações estiverem acontecendo, e todas essas coisas elas vão ser calculadas e recalculadas, porque vai ser o momento no qual eles vão tentar de novo, né, criar o factoide da selfie, do engajamento, porque, enfim, né, se ninguém acredita há muito tempo que uma CPI vá para algum lugar no Brasil, nós não vamos ser convencidos que a CPI, que vai investigar o roubo de velhinhos da Previdência Social, vai chegar a conclusões que sejam muito diferentes do proselitismo político mais tradicional que a gente já tem à nossa disposição, e parece que é a única coisa que temos à nossa disposição, né, Júlia? Exatamente. Antes de entrar na questão da CPMI, que é interessante, só queria fazer mais um comentário sobre essa questão toda aí do Silas Malafaia, enfim. E que há sinais interessantes aí. O Eduardo fez questão de fazer um vídeo dizendo que conversas privadas, que não tem problema nenhum com o Silas, porque sabe a importância que tem os evangélicos dentro do bolsonarismo, o peso que tem os evangélicos dentro do bolsonarismo. O Eduardo Bolsonaro não vai rasgar
talvez a última fronteira de defesa que o bolsonarismo teria numa uma fase tão difícil. E de fato, né? Agora, o Silas Malafaia ele vai virar um ator político. E agora ele não tem muita opção dentro disso tudo, né? Porque eu acho que o caminho dele participando ali, tem a questão de um pedido de asilo para o Milei, que o Ayrton deu uma comentada, ver quanto que o Silas participa disso, mas daqui a pouco o Silas pode estar se complicando judicialmente. E para ele, que tem todo um aparato da igreja, todo um aparato financeiro por trás, talvez não seja tão interessante assim entrar. E aí ele vai se ver de uma posição que ele não vai ter muita escolha. Ou ele entra no confronto político e tenta fazer disso também uma arma de defesa, ou ele pode se complicar. É algo que a gente vai ver e muito possivelmente a Polícia Federal deve soltar mais alguma coisa nos próximos dias, porque nunca vem de uma vez esse tipo de coisa, né? Aquele sofrimento que não acaba com uma dormida só, né? Mas o Everton falou bem dessa questão da CPI, ou da CPMI, né? Porque é sempre meio confuso isso. Porque no meio dessa confusão, Bolsonaro, Malafaia, a oposição no Congresso Nacional dá um golpe certeiro no governo e um recado muito claro a Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Na semana passada, os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal tinham indicado nomes para a presidência da relatoria da CPMI do INSS. E aquele negócio, né? O Alcolumbre indicou um nome para a presidência e o Hugo Mota indicou um nome para a relatoria. E tudo dentro daquele negócio, né? Não vamos fazer algo nem tão bom para o governo, nem tão ruim para o governo. Aquele meio jogo de cena para tentar agradar todo mundo. O que nunca funciona, né? Quem quer agradar todo mundo? Todos igual nenhum. O Everton sabe disso, né? As aulas de lógica da filosofia, que todos igual nenhum. Quem quer agradar todo mundo não acaba não agradando ninguém. E a oposição, temendo possível articulação do governo, acabou derrotando os nomes e escolheu outros, né? O senador indicado pelo presidente da casa, Alcolumbre, era o Omar Aziz, do PSD do Amazonas, que foi inclusive o presidente da CPI da Covid-19, e a oposição acabou escolhendo Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, alguém mais alinhado com os bolsonaristas. E o indicado de Mota para a relatoria, lembrando que quem indica o relator é o presidente da CPI, não ninguém, né? Então teria que escolher o presidente e o presidente indicar, mas o Mota tinha indicado o Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins. Ele é tocantinense, eu conheço pessoalmente o Ricardo Aires, inclusive. E esse nome foi rejeitado pelo Viana, que acabou escolhendo Alfredo Gaspar, do União Brasil da Lagoas. Agora, a oposição vai ter uma agenda para tentar brecar o crescimento de Lula e do governo em popularidade nos próximos meses, né? Política à parte, cabe sim à CPMI uma boa apuração. Não vou dizer, tem que apurar, não tem que apurar, governista, isso não existe. Não se pautando, a CPI não pode se pautar se isso começou no governo X, no governo Y, quem começou... Cara, isso não é... A CPI tem que apurar os fatos. E os fatos, eles vão para onde eles têm que ir, onde é que eles aconteceram. Se foi o governo que acabou investigando, começando a investigação, foi o governo que mandou para a AGU, não interessa. Tem que ver quem foi culpado, quem se beneficiou, tem que ir atrás de pegar esse dinheiro de volta e botar o pessoal na cadeia. Agora, me parece que CPI no Brasil ultimamente está servindo muito mais para meme, para cortezinho de rede social, para tudo isso, para deputado lacrar aqui e ali, e a chance de acabar em pizza, ela é grande e os deputados sabem muito bem como fazer isso, né? É só a gente olhar para a CPI das bets. Se mostrou várias coisas preocupantes lá e no final acabou que o relatório da senadora Soraya Tronic, que indicava alguns crimes, algumas coisas graves ali, foi simplesmente rejeitado por conveniência dos seus pares, né, Everton? Em alguma medida, essa CPI vai servir de palanque, de palco, para tentar retomar pelo menos uma parcela da agenda bolsonarista. É inacreditável como o bolsonarismo, nos últimos meses e talvez até no último ano, não tem conseguido mais pautar a agenda pública nacional. Coisa que eles faziam com uma facilidade tremenda, inclusive conseguiram fazer durante as eleições passadas, né, as eleições majoritárias passadas,
e agora tudo se torna defesa. E é aquele paradoxo que a gente já explicou aqui, aconteceu a mesmíssima coisa quando Lula foi preso em 2017. Na prática, a perda do holofote, ela sempre vem com algum tipo de prisão. Mesmo que você tenha Bolsonaro preso dentro de casa, mesmo que você... E eu até já lamento isso, sabe? Eu acho que a gente não vai ver Bolsonaro preso numa carceragem de Polícia Federal nunca na nossa vida. Então vai sempre haver o argumento da saúde, vai sempre haver aquele argumento que eles não gostam, que é o argumento dos direitos humanos. A defesa do Bolsonaro vai precisar se movimentar ainda na próxima semana para tentar mostrar que Bolsonaro não descumpriu medida cautelar, vai correr atrás desse indiciamento que a Polícia Federal trouxe ao longo dessa semana, vão se dizer surpresos com o indiciamento, mas enfim, o Júnior tocou num ponto que também é fundamental, que está misturado nessa celeuma, de como é difícil defender o bolsonarismo sem a figura do Bolsonaro, que inclusive foi a minuta do plano de fuga. Não foi uma minuta normal, não era um documento normal, esse que se imaginava enviar para a Argentina. E eu não acredito que isso passa pela iluminação dos advogados do próprio Jair Bolsonaro. Porque, óbvio, que se você encontra um documento onde o indivíduo deliberadamente pretende fugir, você entra no caso Carlos Zambelli. A todo momento, né? Se você tem um documento de 30 e poucas páginas apreendidas no celular de um ex-presidente da República, na qual ele recorre a um governo estrangeiro, e mesmo que esse documento não tenha sido enviado, inclusive a própria Argentina, o governo argentino, diz que nunca recebeu tal documento. Então, assim, é minuta em cima de minuta, em cima de minuta, e parece que o bolsonarismo ele depende dessa alimentação muito mais da rede social do que do institucionalismo, né, do funcionamento interno das instituições, né? Isso vai entrar na celeuma para a próxima semana. Também tomou essa semana, que foi o fato de que as coisas ficaram tensas nos mares venezuelanos. Donald Trump ele não fez uma ameaça velada, ele enviou destroyers, são 3 navios gigantescos, a gente não tem noção do tamanho desse aparato bélico que Donald Trump enviou para a Venezuela. E talvez nem os venezuelanos tenham noção desse tamanho. Maduro lança muitas bravatas, ele fala números absurdos. A diáspora venezuelana só na fronteira, né, no estado da Colômbia, é de algo em torno de 5 milhões de venezuelanos. Então, toda essa milícia armada, ela acaba sendo recrutada por Nicolás Maduro nesse momento, e isso é absolutamente insuficiente. Porque entre a bravata e os números reais, então se fala algo em torno de 2 milhões de venezuelanos imediatamente já convocados e apresentados já em armas para a defesa do seu próprio país. Por que a bravata é grande? Porque pouco se sabe a respeito da Venezuela, e os especialistas, os homens que fazem observação dessa movimentação bélica, quando jogam para cima, falam em 400 mil soldados efetivamente no exército venezuelano, incluindo essas operações de milícias. Então, assim, é um país defasado, atrasado, belicamente despreparado para receber uma excursão dos Estados Unidos. Vai acontecer uma invasão de fato, Caracas vai cair, o pescoço de Maduro vai rolar. A gente não sabe, a gente não tem essa informação hoje. A gente sabe que o Brasil faz fronteira com a Venezuela, então não é mais uma eventual guerra que está acontecendo lá do outro lado do mundo. E todas essas coisas elas vão entrar dentro dessa celeuma, porque ainda ao longo da semana, no final de semana passada, nós tivemos, né, Putin se encontrando com Donald Trump. E nesse encontro, que acontece de maneira muito mais controlada do que quando Putin está fazendo ameaças para Zelensky, para Lula, para líderes fracos, sabe se o governo de Maduro não foi rifado. Então você me entrega um pedaço da Ucrânia e eu te entrego a Venezuela, porque lá não tenho mais interesse. E Moscou perdeu o interesse na Venezuela já faz algum tempo. Então todo o aparato bélico que era mantido
pelo exército na época do Chaves, todas as coisas estão defasadas. Eles compraram há mais de 15 anos algo na casa de 40 mísseis iranianos, mas de longe passa a ser uma tecnologia que ameace, que possa ser usada contra navios destroyer dos americanos. Assim, é desproporcional, é algo de uma força incomensurável e, obviamente, o que vem de Donald Trump está no nível da bravata. Ele também não acredita que, derrubando Maduro, ele vai acabar com o tráfico de drogas em direção aos Estados Unidos, até porque isso dá emprego para muita gente entre os americanos. E aí, Júnior, será que foi trocado o pescoço do Maduro pelo pescoço do Zelensky e a gente não ficou sabendo? A negociação de paz, Everton, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia avançou muito na última semana, fato, os líderes europeus estão comemorando, né? Primeiro teve aquela reunião do Putin com o Trump no final da semana passada, depois a reunião no Salão Oval, antes o Trump falou com o Zelensky, elogiou a roupa do Zelensky, disse que agora sim estava vestido com um traje mais adequado para a ocasião, né? E os chefes mais importantes da Europa estavam ali, muitos saíram comemorando. Eu estava vendo uma matéria do The Guardian, o quanto os líderes europeus se vangloriaram desse acordo, dessa segurança e que querem algumas garantias, aquela coisa toda, né? E assim, todo mundo quer o fim dessa guerra, é fato, né? E também cada um quer a sua parte ou a sua garantia para acabar com a guerra, porque enquanto a guerra continua, tem algumas coisas acontecendo. A primeira coisa, bem claro, Everton, a Rússia não vai sair com as mãos abanando desse processo todo, isso é fato. A Rússia não vai fazer toda essa briga toda e depois vai dizer, não, estou indo botar o rabo entre as pernas, eu perdi. A Ucrânia, que é a maior prejudicada de tudo, também quer uma garantia que, mesmo cedendo territórios, não vai daqui 3, 4, 5 anos, como foi da Crimeia, voltar a ter um conflito com a Rússia. Ela quer que a Rússia dê garantias que isso não vai acontecer, por óbvio, né? E a Europa também quer essa garantia, porque, pelo menos não no território europeu, que a Rússia expanda o seu território, né? Tá na Ucrânia, mas pode depois da Ucrânia quem, né? Então tem tudo isso que a Europa também tem essa preocupação. Talvez se fosse lá pro rumo da Ásia, talvez eles nem se preocupem tanto. E o Trump quer, acima de tudo, ser o cara que está celebrando, que está organizando isso. E claro, os europeus querem tirar uma casquinha do espólio de guerra, da reconstrução, os americanos também. Isso é meio que inevitável, né? Mas tem uma outra coisa que você comentou muito bem, né? Parece que o Trump quer o aval do Putin em uma situação. Porque, vamos lá, enquanto eu tiver a guerra da Ucrânia, Rússia e Ucrânia, a Rússia não vai se meter no Irã. Enquanto tiver a guerra da Rússia e Ucrânia, a Rússia não vai ajudar a Venezuela. De fato, a Rússia não vai se meter em outro lugar enquanto tiver aquilo ali. Então, deixar a Rússia cuidar da Ucrânia e a Ucrânia cuidar da Rússia não é de todo ruim em algum aspecto para os Estados Unidos. Claro que do ponto de vista financeiro tem outras implicações. Mas se o Trump quer mesmo um mundo multipolar, ele quer a garantia que o Putin não vai sair da guerra com a Ucrânia e vai vir aqui ajudar Maduro. Então, provavelmente essa conversa ela ocorreu. Porque no mundo multipolar, nós temos que imaginar que os Estados Unidos ele quer América Latina para ele. Ou pelo menos ele quer ter a grande influência aqui, ele quer ser a pessoa que dê as cartas. Ele já sabe, já sentiu que a China não quer guerra com ninguém. A China quer comprar e vender mercadoria. Fato. O interesse da China é isso, e vai querer fazer de tudo para que o comércio mundial seja cada vez melhor para eles. E o Trump agora precisa, sim, a garantia de Putin. Olha, eu não vou me meter, se tu quiser ir lá, eu não vou dar uma declaração aqui e ali que sou contra, mas não vou ajudar a Venezuela. Porque, cara, a Venezuela a gente não pode esquecer. A Venezuela não é mais um grande produtor de petróleo, não é. Ela não está entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo. Faz tempo que ela perdeu esse status. Mas a Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. Por conta da falta de tecnologia, por conta dessa defasagem interna,
conta de várias limitações, por conta desse regime que não é legítimo, que inclusive o Brasil não legitimou o governo de Maduro, o PT sim fez, mas o governo não, o Lula não legitimou o governo, a última eleição do Nicolás Maduro. Trump quer tirar uma casquinha da Venezuela. E vai deixar claro. E ele movimenta uma peça importante nisso tudo, Everton. Porque se o Brasil está na situação que está com os Estados Unidos, com esse tarifaço negociando, o Brasil não tem poder de barganha para dizer: não, Trump, não vamos fazer isso com a Venezuela. Por mais que se aconteça alguma coisa ali, o Brasil vai ter algum discurso nesse sentido, porque é prática da diplomacia brasileira fazer isso, e do Itamaraty. Mas o Brasil não tem poder de pressionar os Estados Unidos. Já tem pouco poder de pressão quando está tudo normal, mas agora com as tarifas tem menos poder ainda. Então Trump colocou as peças num cenário, não sei se para invadir a Venezuela, porque me parece que seria um tiro a mais no suicídio que Trump está cometendo com ele mesmo, né? Mas eu acho que vai colocar uma pressão, e eu acho que talvez Maduro, no balançar essa pressão, acaba cedendo. Lembrando que Maduro teve problemas na última eleição, e esses problemas eles quase fizeram Nicolás Maduro sair do poder. Teve que, além do resultado da eleição, ele sofreu uma pressão internacional. Talvez se os Estados Unidos aumentar a pressão, colocar navio de guerra, e aqueles 3 navios de guerra que os Estados Unidos colocou próximo à Venezuela, são suficientes para sufocar a Venezuela. Claro que um conflito interno demoraria muito tempo, causaria muito dano estrutural. A Venezuela vai conseguir de uma forma ou outra envio de drones, ela vai causar algum dano a americanos pelo mundo, não tenha dúvida que vai conseguir isso, mas a Venezuela não é páreo em orçamento, não é páreo em tecnologia, não é páreo em nada para os Estados Unidos nesse momento. Agora o Trump quer, e a gente nunca pode esquecer que os Estados Unidos nunca deixou de negociar petróleo com a Venezuela, apesar de todas as sanções. Eles ainda têm relações comerciais através de empresas privadas. Pois é, e colocar o pescoço de um proto-ditador, de um ditador em cima de uma bandeja é uma coisa relativamente fácil, né? Todo mundo gosta, você né? está lidando com... todo mundo gosta, isso dá apoio, mas tem uma coisa que não tem mais apoio da opinião pública nos Estados Unidos, é a excursão americana sobre outros países. Então, é aquela ideia de que isso tem um custo humano para a sociedade americana muito, muito caro. Então, pressionar a queda de um regime, mandando navios para a costa, isso é uma coisa que entra no cálculo. Mas mandar para lá soldados, né? Invadir de fato, depor um ditador de maneira sanguinolenta, muitas vezes a sangue frio, isso não está entrando dentro do cálculo do Putin nesse momento, em virtude do fato de que o apoio dele, por motivos econômicos, já é bastante fragilizado entre os americanos. Então, essas coisas elas vão ser negociadas dessa maneira. Talvez aquela brincadeira, né, de que você tem um empate e que você consegue comemorar como se fosse uma vitória. Coisa muito parecida com o que aconteceu com a presidente do México. A presidente do México prometeu que iria controlar a fronteira com algo em torno de 10 mil soldados. Na prática, colocou menos de 5 mil. Autorizou o governo do Putin a circular sobre o espaço aéreo mexicano com aviões da CIA, com a pretensão de que isso iria ajudar a combater o narcotráfico, o tráfico de remédios que são controlados nos Estados Unidos. Todas essas coisas elas foram muito bem na hora do discurso, mas na prática foi sim uma retração de Donald Trump sobre aquele momento. É muito provável que essa história com a Venezuela termine com um cenário, com patamares mais ou menos parecidos com essa que terminaram com o México. Significa que vai ter uma negociação direta, frontal, entre Maduro e Donald Trump. Na prática, isso não vai acontecer, porque, de fato, nós estamos falando com pessoas que são irreconciliáveis, elas não são negociáveis. Seria a mesma coisa que imaginar Lula discutindo alguma coisa com Trump depois de ter colocado uma faca no pescoço da economia brasileira como um todo. Então, isso não vai acontecer na prática.
Mas no momento em que nós tivermos Donald Trump podendo dizer que ganhou alguma coisa junto dos venezuelanos, que algum cartel foi desbaratado, que algum grande expoente do tráfico de drogas em circulação entre Colômbia e Venezuela foi colocado na cadeia, essas coisas elas vão servir para que Donald Trump acalme seus ânimos aqui no Hemisfério Sul e de maneira meio global, inclusive em todo esse movimento que acontece dentro do Caribe. Mais alguma observação a respeito desse ponto, Júlio? E tem todo aquele negócio, né? Os Estados Unidos ainda tem um grande calcanhar de Aquiles dentro do Caribe, que é Cuba. Cuba, querendo ou não, com toda a sua insignificância, hoje no cenário nacional, Cuba está no quintal dos Estados Unidos, né? E Estados Unidos não consegue achar maneiras de pressionar Cuba de uma maneira efetiva mais do que pressiona. Estados Unidos pode, de alguma forma ou outra, por exemplo, invadir Cuba, alguma coisa assim. As coisas elas não são mais admissíveis dentro da sociedade norte-americana. E claro, eventualmente nós temos essa questão com a Venezuela, com o narcotráfico. O Trump ele precisa dessas discussões, desse aparato todo, para de alguma forma também mudar a discussão interna. Trump, de fato, tem problemas internos nos Estados Unidos. Trump está de olho numa eleição no Congresso norte-americano que vai acontecer ano que vem. A gente não pode esquecer que as prévias começam daqui a 6, 7 meses. Então, o Partido Republicano vai enfrentar problemas se Trump não começar a agir de alguma forma em coisas que acabam dando razão para os republicanos votar nele. E invadir um país não vai ser o que vai resolver a vida dos republicanos. Talvez a paz lá na Ucrânia, olha, trouxe a paz. Essa questão da Venezuela não é para acabar com o tráfico, mas eu não vou invadir. Então, tem tudo isso. E para terminar, Everton, porque a Marinha brasileira ela acabou se manifestando a respeito dessa questão dos navios norte-americanos ali, porque não está próximo da divisa do Brasil, mas da onde eles estão para lançar um ataque para o Brasil é algo viável. A Venezuela faz divisa com o Brasil. Se os Estados Unidos invadir a Venezuela, por exemplo, acaba tendo um impacto no Brasil. E a Marinha brasileira diz que além de ter uma relação muito boa com os Estados Unidos há mais de 200 anos no campo entre marinhas, né, tá vendo isso com atenção. Não tem nenhuma medida que vai ser tomada na prática, mas as Forças Armadas Brasileiras vão começar a analisar essas situações e ver como se pode pensar em alguma contramedida se tiver uma escalada desse conflito, tanto para o lado da Venezuela como para o lado dos Estados Unidos. Então a Marinha Brasileira deixou muito claro isso, que ela vai trabalhar com esse cenário, mas no campo hipotético, porque faz parte do trabalho dela. Se tem alguém que não estava ali, passou a estar e que pode talvez representar uma ameaça futura no Brasil, é normal que se acabe aventando e analisando essas possibilidades, né, Everton? É isso, Júnior. Lembrando que naquela região o Brasil não tem mar, né? O Brasil tem uma fronteira com a Venezuela, tem uma fronteira também importante com a Guiana, aquela fronteira contestada de Essequibo, contestada de maneira alucinada, lunática por Maduro, ela também entra dentro desse cálculo, mas na prática o Júnior acerta, né? Em geral, o governo brasileiro viu com preocupação essa pressão dos destroyers americanos sobre Maduro, mas está nesse momento, inclusive, evitando o embate, até porque mais embate com os Estados Unidos, né? É a última coisa que nós precisamos num momento como esse. Nós vamos com o DDD de Celina Brode, da Casa de Sofia de Pelotas, sul do mundo, sul do Brasil também. Envelhecimento e amadurecimento, duas coisas que muitas vezes não caminham de maneira concomitante na vida dos indivíduos. Alô, Celina. Olá, meninos, Everton, Júnior, ouvintes da Interurbano. Uma alegria estar aqui mais uma semana, trazer aí algumas doses de reflexão, no meio sempre de um certo caldo, que é o nosso cotidiano.
E essa semana, a pergunta que eu recebi do leitor foi uma pergunta um tanto interessante. Eu achei a pergunta em si bastante filosófica. A pergunta que eu recebi foi a seguinte: o amadurecimento é a arte de sofrer com elegância? E aí, para responder essa pergunta, eu parti de uma premissa que ela é óbvia, mas nem tão óbvia assim, que é a seguinte: envelhecer e amadurecer não são a mesma coisa. Parece que o envelhecimento ele é um elemento necessário, mas insuficiente. E na minha coluna o que eu trouxe foi que parece que o amadurecimento requer que a gente tenha uma despedida de uma atitude um tanto reativa e automatizada. Uma atitude reativa que muitas vezes vem de uma tentativa de escamotear emoções que não sabemos dar nome, lidar, elaborar. Não vou ler a coluna inteira aqui, mas essa atitude reativa durante a coluna, eu trago uma metáfora do guardião, né? Como se a gente ficasse assim com uma certa obsessão em tentar captar ameaças, né? Então seria o guardião obcecado, ele fica tão imerso nessa tarefa que é incapaz de abrir espaço, né, para o outro. Mas eu vou ler a última parte da minha coluna, onde eu respondo o leitor. Eu respondi da seguinte forma: caro leitor, você pergunta se o amadurecimento é a arte de sofrer com elegância. O filósofo Immanuel Kant disse que saímos da menoridade quando nos servimos de nosso próprio entendimento sem a condução de outrem. Vou além. O amadurecimento vem com o entendimento de nossas paixões. Aí aqui eu finco no meu terreno que é mais humeano. Talvez amadurecer não seja a arte de sofrer com elegância, mas a coragem de sofrer por inteiro, para ser capaz de tratar os outros e a si mesmo com fineza. Todos envelhecem, mas nem todos amadurecem. A menoridade, seja ela por dependência emocional ou intelectual, não some apenas com o envelhecimento. Talvez o amadurecimento seja a arte de dar a vida à criança que éramos antes de o mundo dizer como tínhamos que ser. Uma arte em que guardiões se rendem a cavaleiros elegantes e aventureiros. Então é isso, essa fica a minha reflexão dessa semana para os ouvintes do Interurbano e estarei aqui pronta para a semana que vem para responder a mais alguma pergunta de algum leitor cheio de questões existenciais. Um beijo, meninos, e um beijo aos ouvintes. Muito obrigado, Celina, que fala conosco sempre de Pelotas, com suas colunas de jornais e também com sua participação aqui no nosso programa. E você encontra a Celina também no Instagram da Casa de Sofia. É por lá que ela recebe a participação dos leitores, dos nossos ouvintes, e responde, inclusive, perguntas como essa que você ouviu hoje. Nos jornais dessa semana, nos jornais internacionais, Le Monde, ele faz uma observação muito importante a respeito do conflito que se arrasta com o Bibi Netanyahu tentando dizimar, assassinar todos os palestinos do mundo. O plano de colonização israelense na Cisjordânia, que agora já é visto como uma violação inaceitável, segundo 21 países ligados à Organização das Nações Unidas. Não vai parar por aí, porque o Benjamin Netanyahu precisa da guerra para promover o seu governo, para continuar, inclusive, no governo, e corre muito risco em virtude de esquemas de corrupção muito anteriores à guerra que se deflagrou para cima do Hamas dentro da faixa de Gaza, corre muito risco de ir para a cadeia no dia seguinte em que deixar o governo de Israel. Talvez incida no fator Bolsonaro, né? Não vai para a cadeia porque está velho demais, mas eu não sei
se os israelenses que tomaram as ruas estão com tanta paciência assim. É um cenário muito difícil e é um cenário de um cessar-fogo que não vem. Ele admitiu, inclusive nessa manchete do próprio Le Monde, admitiu que estaria negociando reféns israelenses para pôr fim à matança em Gaza. Mas o território ocupado muito provavelmente não vai ser devolvido para os palestinos, Júnior. Everton, eu não sei qual vai ser o fim da vida do Netanyahu, eu não sei, não tem bola de cristal. Mas eu sei que vai ficar na conta dele, na história, uma herança de uma página marcada de tudo aquilo que a imagem construída com Israel, com o Holocausto, tudo aquilo que foi, todo aquele cuidado que se teve com isso começa a se desfazer. O povo israelense vai pagar esse preço na história, e tomara que não de maneira com vidas, enfim, mas o povo israelense vai pagar esse preço na história desse conflito com a faixa de Gaza, com a Cisjordânia, vai pagar esse preço, infelizmente. Netanyahu faz da sua cruzada pessoal uma cruzada de todo um país. Na prática, a gente vê que o apelo popular não está mais com ele, né? Ele perde força. Claro que tem todo o impacto que algumas coisas de um conflito vão para cá ou vão para lá, mas o Israel está numa cruzada muito complicada. E eu digo muito mais, talvez Netanyahu está nessa cruzada. E como você falou, Everton, Netanyahu está numa situação que, se acabar o conflito, acaba o governo dele, muito possivelmente. Assim como o Zelensky tem esse problema, né? Vê no final do conflito o final do seu governo. E aí vem aquela outra parada que a gente sabe, né? Vai ter que encarar tudo aquilo que foi feito, por que foi feito. E quando você não é mais presidente, quando você não está mais no poder, você tem muito menos influência, muito menos condições para acobertar ou ignorar algumas coisas do que tem na presidência. E, de fato, né, é uma coisa que se arrasta por muito tempo, esse conflito lá, não tanto tempo quanto na Ucrânia, mas na Rússia e Ucrânia você tem uma guerra, né? Você tem dois países ali, e claramente ali na faixa de Gaza você tem um país enfrentando um povo, que é muito complicado. O Hamas já não existe há muito tempo, né? O Hamas foi desfacelado, e mesmo assim continua-se os conflitos com algumas desculpas, e isso acaba, enfim, ficando uma mancha para a história do povo de Israel. Everton. Pois é, e olha que coisa curiosa também, Júnior, para encerrar, duas manchetes que vieram com o New York Times. Parece manchete brasileira, mas eles estão se referindo ao governo do Donald Trump, não do Luiz Inácio Lula da Silva. Trump ataca o Fed, que é o Federal Reserve, né, que é o Banco Central dos Estados Unidos, em meio a um momento bastante crítico do Banco Central americano. Ele pediu, inclusive, a cabeça do presidente do Fed e disse que precisa se trocar a direção completa do Banco Central americano para que a economia americana entre nos eixos. Isso tudo em meio a uma crise bancária que vai se propagar dos Estados Unidos para o mundo, com o derretimento do dólar e com vários outros problemas que os americanos enfrentam em virtude da política externa do Donald Trump. Então, assim, é um péssimo momento e me lembrou muito aquele negócio de presidente do Brasil mandando recado para presidente do Banco Central. Uma outra manchete muito importante da semana, e que parece que nós estamos no Brasil, parece que tem uma brasileirização dos Estados Unidos, é que uma Suprema Corte do Estado de Nova York, ela ficou dividida a respeito de um esquema de fraudes de Donald Trump. $500 bilhão em disputa, impostos que não foram pagos, e em virtude do fato do governador ter provocado alterações na Suprema Corte de Nova York, agora Donald Trump
conseguiu um empate. E quando ele tem um empate, né, nós já aprendemos que você comemora como vitória. Essa divisão interna da Suprema Corte de Nova York elimina Trump de pagar esse $500 milhão a respeito do qual ele havia sido condenado no esquema de corrupção, mas, né, mantém ainda a ideia de que a apelação pode ser sustentada pela defesa de Trump dentro do estado de Nova York por mais algum tempo. Então, a ver como termina essa interferência de Trump agora também, não só no Banco Central dos Estados Unidos, mas também numa corte, pontualmente no estado de Nova York. Então, é tudo aquilo que nós muito temos aqui no Brasil, né? Interferência no judiciário e interferência também na economia no Banco Central, Júnior. Eu não sei se agora vamos tentar usar o exemplo americano para dizer que tem que ter independência do Banco Central no Brasil, que não, de fato não é independência. A gente vai debater isso em outro momento, claro, com toda certeza. Everton, obrigado pelo carinho, obrigado ouvintes pela audiência e a gente volta na próxima semana. É isso, nós vamos começar a transmitir inclusive por rádios importantes, começando pelo estado do Tocantins, do Pará e do Maranhão. Muito obrigado a todos aqueles que nos acompanham, passam a nos acompanhar pelas ondas da FM também.